Olá, tudo bem, gente do segundo ano? Então, vamos dar continuidade ao conteúdo de Brasil e Império. Para começar, queria fazer uma pergunta. Vocês sabem que símbolo é esse aqui? Então, o dragão é símbolo da monarquia brasileira. O Brasil teve apenas dois imperadores, Dom Pedro I e seu filho Dom Pedro II. Por apenas 67 anos, o Brasil foi uma monarquia, um império. É válido ressaltar que não existe primeiro império e segundo império. O nome correto é primeiro reinado e segundo reinado, porque não houve duas dinastias diferentes. O Brasil nunca foi império, depois virou uma república, depois virou império de novo. Então, por isso que o jeito correto de se falar é primeiro e segundo reinado, só para diferenciar o reinado de Dom Pedro I e o do Dom Pedro II. Em 7 de setembro de 1822, o Brasil se torna independente de Portugal e começa aqui um país autônomo. Mas isso não significou grandes mudanças. O país continuava um país escravocrata, com cerca de 30% da população era escrava, era um país agrário, mas agora começava a se tornar um pouco mais diversificado, com a instalação de vários setores administrativos, no serviço público, civil e militar. O Brasil começa a se tornar um pouco mais fragmentado do que Dom Pedro I preveria. Antes de prosseguir, vou apresentar o nosso personagem, Dom Pedro I. Ele foi apelidado de Libertador ou Rei Soldado por participar da independência do Brasil. Ele nasceu em Portugal e falece em Portugal também. O nome dele tem uns 24 nomes, se não me engano. Dom Pedro de Alcântara, Francisco, Antônio, João, Carlos, Xavier, de Paula, Miguel, Rafael, Joaquim, José, Gonzago, Pascoal, Cipriano, Serafim de Bragança e Bourbon, que é um costume entre os monarcas homenagearem parentes e também mostrar da onde que é a sua dinastia, sua familiaridade. Ele se casou 2 vezes, a primeira vez com a Maria Leopoldina, né, que diz que ela morreu porque o Dom Pedro empurrou ela da escada, mas não, ela morreu porque em 8 anos ela teve 9 filhos. Ela não aguentou. E depois ele se casou com a Amélia. O Dom Pedro I, ele é conhecido por seu físico atlético, ele escalou o Pão de Açúcar, ele conhecia vários esportes, era também muito libertino, ele tinha muitas amantes antes do casamento, durante o casamento, e ele vai morrer de doenças venéreas. Mas não é tão fácil assim para tornar um país independente. Não é só ir dizer independência ou morte, ou assinar uma carta. Assim como o Rio Grande do Sul, ele foi lá, fez a sua independência, mas não conseguiu se libertar do Brasil porque ele não teve reconhecimento internacional. Então, a partir de 1822, o Brasil ele precisou de consolidar a sua independência. E para isso precisou de uma Constituição, que estava sendo providenciada, e também reconhecimento internacional. Antes do reconhecimento internacional, então, Dom Pedro I ele expulsou as tropas portuguesas e aqueles que estavam sendo simpáticos à recolonização do Brasil. Teve muitas resistências, né? Como eu disse, o Brasil já era meio fragmentado, nem todo mundo concordava com Dom Pedro I. Né? O brasileiro em política nunca se concorda e nunca, né? Imagina. Principalmente no Norte e Nordeste. E províncias que apoiaram foram Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. E o reconhecimento internacional se deu primeiramente pelos Estados Unidos em 1824. No ano seguinte, Portugal deu a Carta de Alforria, libertou o Brasil e retira suas tropas. E, por fim, em 1826, a nação mais rica no momento, a Inglaterra, ela reconhece, então, a independência do Brasil.
A partir daí, o Brasil é independente para todo mundo e ninguém pode negar isso. Aqui, né, dando uma pausa, aqui é uma pintura da coroação de Dom Pedro I, né? Ele tem uma coroação digna de um rei absolutista. Isso já faz crescer os olhos. Ah, ele é o rei soldado. Ah, ele é o libertador. Ele é um cara do povo. E as pessoas achavam que ia ser um país mais liberal, mas já viram que não, né? Que ele tinha uma cara de absolutista. Afinal de contas, o pai dele, Dom João VI, é um rei absolutista. E ele vai seguir alguns moldes do seu pai no governo do Brasil. Então, logo que o Brasil ele é independente, já começam a surgir divergências políticas. Havia o Partido Português, que eram mais dos descendentes portugueses, e principalmente aqueles que eram conservadores, que queriam até um retorno, né? Eles queriam retornar à situação que havia antes, eles achavam que estava bom, então eles querem conservar. Tem o Partido Brasileiro, que se divide em dois. Os federalistas, que eram grandes proprietários de terras, e eles eram bem mais liberais, né? Eles queriam liberdade para determinar os seus negócios. E os Bonifácios, eles eram monarquistas com ideias liberais. Então, vamos dizer que eles são os moderados. Então, eles estão ali no meio termo. Entre esses moderados, né, quem encabeçava era José Bonifácio de Andrada. Ele foi um cara muito importante na articulação da independência do Brasil. Ele era um poeta, cientista, naturalista, tinha ideias iluministas, anti-escravocratas, queria o povoamento do sertão, o impulsionamento da economia e da educação brasileira. Então, ele era monarquista, sim, mas ele tinha ideias progressistas, né? Mais de um futuro, assim, né? Que a gente tem hoje, né? Sem escravidão, impulsionar a economia, impulsionar a educação, ideias iluministas. Ele era inicialmente amigo de Dom Pedro I, mas como Dom Pedro I ele começou a ter ideias um pouco mais conservadoras, eles vão ter o seu rompimento dessa amizade em 1823, quando o Dom Pedro ele vai dissolver a Assembleia Constituinte, a primeira Assembleia. Então, final de 22, o Brasil foi independente, então tem que escrever uma Constituição, né? Um conjunto de leis, senão não vira país independente. Então foi começado então a escrever vários grupos, esses grupos uns que eram de partidos portugueses, uns eram moderados, outros eram mais liberais. Eles fizeram uma assembleia então e estavam tentando escrever uma Constituição, mas nem todos eles estavam entrando em acordo. Uns iam a favor das ideias do imperador, outros contra. Aqueles que iam contra, principalmente os Andradas, os irmãos Andradas ali do Bonifácio, eles queriam diminuir o poder do imperador. O que isso quer dizer? Uma monarquia mais parlamentar, assim como tem a Inglaterra, né? Onde que o imperador ele não é absolutista. E eu já falei, o Dom Pedro I, ele tá mais dos absolutistas, ele é o filho de um absolutista. O que é que vai acabar essa história dessa Constituição de 1823? Ela nunca vai sair do papel, porque o Dom Pedro I vai se indignar com a situação e numa noite de dezembro de 1823, ele cerca a Assembleia, né? Por isso que é a noite da agonia, ele cerca aquele pessoal. Muitos acabam sendo presos, outros exilados do Brasil, e ele vai dissolver, vai rasgar o que tinha feito e vai dizer que não, agora quem vai fazer é ele. Ele vai escolher as pessoas que ele quer, que vão escrever o que ele quer, para escrever uma nova Constituição que sob sua supervisão. Então ele já está mostrando ali as suas
suas mãozinhas mais absolutistas. No ano seguinte, em 1824, o Dom Pedro I, então ele outorga uma nova Constituição, a Constituição de 1824, a única do Império. Nesta Constituição, que ela foi imposta, havia centralização política e foi inventado um quarto poder. Se lembra que lá os iluministas inventaram 3 poderes: o legislativo, que cria as leis, o executivo, que executa, e o judiciário, que vigia, né, se essas leis estão sendo cumpridas. Ele inventa um moderador, que manda em todos. Assim como Montesquieu já falou, e assim como é no Brasil, esses poderes eles não podem ser um superior ao outro. Então, o chefe do legislativo, ele não é superior ao chefe do executivo, nem do judiciário. Né? Isso é o que acontece numa democracia. Mas aí, o imperador ele mandava em todos, ele era chefe em todos, no legislativo, no executivo e no judiciário. Então, ele tinha poder absoluto. O voto era censitário, era menos excludente que a Constituição anterior, que foi conhecida como mandioca, por causa que antes eles estavam prevendo assim que quem podia votar tinha que ter um certo dinheiro, por isso que ela é censitária, só que era muito mais, era só, a pessoa tinha que ser muito mais rica, né? Aqui no caso, os analfabetos até poderiam votar, o que não é muito admirável, porque em 1824 mal tinha escola no Brasil, então as pessoas eram analfabetas mesmo. E o voto era indireto, né? Votava em alguém que vai votar em outra pessoa. Os senadores eram vitalícios e os presidentes das províncias, dos estados, que eram chamados de províncias na época, eram escolhidos por Dom Pedro I. Mantinha a mesma sociedade que havia antes, escravista, católica e latifundiária. O que quer dizer com católica? No Brasil havia uma religião oficial, o catolicismo. Você tinha que ser católico. Não é como hoje que é laica, né? Assim como a escola é laica. Mas tem algumas coisas interessantes. Nessa Constituição estava prevista uma escola pública para meninas. É claro que as meninas não iam aprender cálculos complexos, não. Elas aprendiam a fazer 1 mais 1, escrever seu nome, escrever as receitas, bordar e ser uma boa esposa. Mas as coisas não foram ficando muito boas no governo de Dom Pedro I. Havia uma crise. E vocês sabem que quando há uma crise econômica no Brasil, há com certeza uma crise política. Que essa crise econômica surgiu primeiro porque a mãe de Dom Pedro I, Carlota Joaquina, ela levou todo o tesouro brasileiro para Portugal. O Brasil ficou pobre. As pessoas já estavam insatisfeitas com Dom Pedro I, né? E havia muitos conflitos entre os partidos portugueses e brasileiros, que às vezes eram conduzidos por interesses internacionais. E essa crise econômica, ela tem porque o Brasil começou a ter concorrência com a Inglaterra. O país mais industrializado do mundo, desbanca o Brasil por conta daqueles acordos ridículos que o Dom João VI fez. E o Brasil se torna um fornecedor de matéria-prima agrária, algodão, leite, couro. E o Banco do Brasil ele vai falir. Também tem as guerras de independência, né? Que foram muitas guerras e isso precisou de muito dinheiro. E daí o Brasil já estava sem dinheiro, ficou com mais dívida ainda e ferrou. Como muita gente estava insatisfeita com a crise e também com a forma de governar de Dom Pedro I, por exemplo, lá em Pernambuco, né, ocorre uma revolta conhecida como Confederação do Equador, que era um movimento separatista e federalista entre alguns estados.
Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba e Alagoas. E quem tá na cabeça era Pernambuco. Eles reuniram grandes proprietários, comerciantes e a massa popular para conseguir fazer a independência dessa região ali. O Brasil ele não era muito unido, né? Estava sempre se fragmentando, o Rio Grande do Sul querendo se separar, o Nordeste querendo se separar, a Bahia também quis se separar, todo mundo quis se separar nessa época. O Império ele vai reprimir o Levante, e que esse Levante ele tinha o líder, o Frei Caneca, que é aquele lá que o Dom João já tinha mandado prender. Só que o Dom João ele era até bonzinho. Dom Pedro I não, ele vai mandar matar o Frei Caneca e, bom, matar um padre, né? Tem várias histórias, aliás, que ninguém queria atirar no padre ali porque achava que ia pro inferno. Mas enfim, ele vai ser executado e os irmãos Andrade também estavam nessa confusão, eles vão ser extraditados, mandados para fora do país. Então essa confederação do Equador não deu certo, mas vai abalar bastante o governo de Dom Pedro I. Outra guerra que vai abalar o governo de Dom Pedro I, causar muita insatisfação, é a Guerra da Cisplatina. Aqui do lado tem um mapa do Brasil na época do Império. Vê que ele tem alguns estados diferentes, tipo Mato Grosso e Mato Grosso do Sul estão junto, Tocantins e Goiás estão junto, Minas Gerais tem uma parte a menos, São Paulo é gigante, Paraná não existe. E alguns desses estados foram surgindo, tá? Santa Catarina ali, ela tá menor, ela só vai ganhar um território ali maior depois, lá no Segundo Império. E havia o Acre não existia, mas havia um estado extra ali, a Cisplatina, que é o Uruguai, né? Então esse país aí, que no momento era estado, também queria se separar, tava todo mundo querendo se separar, mas esses conseguiram se separar. E o Uruguai, então, com o auxílio da Inglaterra, ele se torna independente em 1828, causando uma imensa dívida para o Brasil. Havia guerras, crises, província conseguindo sua independência, e daí a situação piora. Dom Pedro I, ele era o imperador do Brasil. E Dom João VI, o de Portugal. Daí ele vai morrer. Quem é o seu sucessor? Dom Pedro I. E ele vai ter tipo 2 países, mas qual que ele vai governar? Então aí isso vai causar um problema na sucessão. O Dom Pedro, então, ele vai renunciar o trono de Portugal em favor da sua filha, a Dona Maria, vai se tornar Maria II. O irmão do Dom Pedro I, o tio da Dona Maria, vai dar um golpe, vai casar com a própria sobrinha e isso vai dar vários problemas. Dom Pedro vai ficar muito irritado, ele vai querer se envolver. O brasileiro já não gosta disso, porque, o nosso imperador, ele é um português, ele não é brasileiro, isso não tá certo. Então, e ele se envolve com essa questão, deixando de lado seu governo, causando ainda mais problemas políticos. E a imprensa adora falar mal de político, e de imperador também. Dos 78 jornais que haviam no Brasil, apenas 11 eram a favor do imperador. Desses jornais, alguns se destacavam pelo estilo de pasquim, que eles eram mais uns folhetos de fácil leitura, muitas vezes distribuídos gratuitamente, e eles eram bem sensacionalistas. Eles eram distribuídos, as pessoas alfabetizadas liam em praça pública para as pessoas que eram analfabetas. Então, assim, a coisa se espalhava, era tipo fake news da época. A imagem, então, de Dom Pedro I, que já estava ruim, ela foi derrubada pela população. Ainda mais que ele estava se relacionando com um amante, a Domitila. Então, a situação ficou bem complicada. Para piorar a situação, um dos jornalistas é morto, né?
Até o imperador, ele foi lá se condolizar com a situação do Badaró, mas muita gente achava que ele tinha sido mandado assassinar por Dom Pedro I, então vai dar muito boato, e daí alguns portugueses querem apoiar o imperador, vão fazer uma festa, e quem era contra começa uma guerra, mais ou menos assim, tá? Tipo, algumas pessoas vão lá fazer uma festa para apoiar o Bolsonaro porque ele tá sendo ridicularizado. Daí quem é contra o Bolsonaro vai lá acabar com a festa. E aí vira uma briga enorme. Foi isso que aconteceu, que é conhecido como as Noites das Garrafadas. Bom, depois disso, a imagem do Pedro I está completamente acabada e ele não tem muita opção. A opção dele vai ser, então, renunciar o trono. Ele renuncia o trono de novo para um filho, Dom Pedro II, que apenas tinha 5 anos na época, e o regente vai ser o José Bonifácio de Andrada. Louco! E o povo, então, ele se contenta agora por ter um imperador brasileiro, nascido no Brasil. E os latifundiários se contentam com a descentralização política que vai haver nesse período conhecido como regencial. Quanto a Dom Pedro I, ele vai para Portugal, ele recupera o trono, se torna Dom Pedro IV de Portugal e morre de doenças venéreas. Então é isso. E o próximo período do Brasil se chama período regencial, que eu vou explicar a seguir.